Olá, sou Gustavo, professor da IFNMG, e hoje nós vamos estudar as operações fundamentais. O objetivo da aula é estudar as operações elementares definidas nos conjuntos numéricos. A primeira delas é a adição com números naturais. O conjunto dos números naturais ele é representado por essa letra N, e é o conjunto formado pelos números 0, 1, 2, 3, 4, 5 e assim em diante. A ideia da adição é de acrescentar uma quantidade à outra. Para isso, nós vamos relembrar como esse procedimento é realizado com o algoritmo da adição. Lembrando que algoritmo é um passo a passo para solucionar problemas do mesmo tipo. E no nosso caso, esse problema é somar números naturais. Aqui eu vou ensinar dois algoritmos diferentes. O primeiro é o algoritmo usual, que é o mais prático, o mais utilizado. E aqui nós temos o algoritmo por decomposição. Então, nós sabemos que o nosso sistema de numeração é o sistema de numeração decimal. Isso significa que a cada 10 unidades nós obtemos uma dezena, a cada 10 dezenas nós obtemos uma centena e assim em diante. Então, nós vamos aplicar essa ideia nesses algoritmos aqui. Então, para exemplificar como nós somamos dois números naturais, vamos calcular essa soma do número 3.417 com o número 648. É importante escrever de forma organizada para que não tenhamos erros na hora de realizar o procedimento do algoritmo. Então, nós vamos escrever os dois números naturais, a unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, centena embaixo de centena. Aqui nós temos a unidade de milhar, aqui não temos unidade de milhar. Então, agora nós vamos realizar essas somas da direita para a esquerda. 7 mais 8 é 15. Como eu falei anteriormente, a cada 10 unidades nós obtemos uma centena. Como aqui o 7 mais 8 resultou em 15, desses 15 eu vou juntar 10 unidades e formar uma centena. Por isso que aqui vai 1. Então, o 7 mais 8 dá 15. Aqui eu coloco 5, vai o 1. 1 mais 4 vale 5. Com 1 daqui vale 6. 4 mais 6 é 10. Coloco 0, vai o 1. 3 mais 1 dá 4. Então, essa soma aqui resulta em 4.065. Agora, utilizando o algoritmo por decomposição, nós vamos decompor esses dois números do seguinte modo. Esse primeiro número como 3.000 mais 400 mais 10 mais 7 e o segundo como 600 mais 40 mais 8. Somando aqui esses dois números resulta em 15. Aqui 50, aqui 1.000 e aqui 3.000. Agora, fazendo essa soma aqui, nós obtemos o mesmo valor que nós já havíamos obtido. Propriedades. A mais B mais C é igual a mais B mais C. A mais B é igual a B mais A. A mais 0 é igual a 0 mais A, que é igual ao A. Por esse motivo, nós chamamos o zero de elemento neutro da adição. Nós sabemos que, dados dois números naturais A e B, a subtração entre eles nem sempre é um número natural. Por esse motivo, aqui nós vamos considerar subtrações do tipo A menos B, onde esse número A é maior que este número B. Por exemplo, como eu posso calcular essa diferença aqui? No caso,
807 menos 569. O algoritmo aqui é parecido com o algoritmo da adição, né? Mas no nosso caso nós vamos fazer a subtração. Então, nós vamos escrever unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, centena embaixo de centena. O procedimento também é da direita para a esquerda, então aqui nós obtemos o 7 menos 9. Como não é possível realizar essa operação aqui, né, 7 menos 9, eu preciso tomar elemento emprestado aqui, né? No caso, como aqui eu não tenho, então, em relação a essa casa, eu vou considerar um elemento emprestado daqui, né? Então, qual a ideia, né, por trás de tomar esse elemento emprestado? Como aqui eu tenho 8, esse 8 representa 800, né? Então aqui eu tenho 8 centenas. Eu vou pegar uma centena e transformar em 10 dezenas, né? Então por isso que esse 8 aqui agora eu passo a escrever 7 e eu pego um emprestado aqui, aqui fica 10. Agora sim eu posso pegar um emprestado aqui. Então agora eu vou voltar uma dezena para 10 unidades, obtendo aqui o 17, aqui 9, né? Pois aqui eu tinha 10, tomei um emprestado, e aqui ficou 7. Então 17 menos 9 vale 8, 9 menos 6 vale 3 e 7 menos 5 vale 2. Agora, a ideia da multiplicação é adicionar parcelas iguais. Por exemplo, quando eu escrevo 4 vezes 3, né, o símbolo da multiplicação pode ser dado tanto dessa forma quanto dessa. Então, 4 vezes 3, na verdade eu estou somando 4 3 vezes. Então, 4 mais 4 mais 4 vale 12. Agora, quando os números são maiores, né, então nós também vamos utilizar um algoritmo para realizar essa multiplicação. Vou escrever aqui também de forma organizada, né, e nós vamos começar fazendo essa multiplicação aqui do 2. 2 vezes 3 é 6, 2 vezes 9 é 18, coloco 8, vai o 1 aqui. 2 vezes 1 é 2, com 1 vale 3. Agora eu vou realizar o mesmo raciocínio com o número 5. 5 vezes 3 é 15, mas aqui nós devemos ter um cuidado maior de escrever o 5 do 15 embaixo do 5 aqui, né? Então, 5 vezes 3 é 15, coloco o 5, vai o 1. 5 vezes 9 é 45, com 1 que tinha aqui é 46, coloco o 6, vai o 4. 5 vezes 1 é 5, com 4, 9. Agora, só somar esses dois resultados, né, levando em consideração a ordem de escrita. Então, aqui, 6 mais 0 é 6, 8 mais 5 é 13, coloco o 3, vai o 1, 6 mais 3 é 9, com 1 é 10, então coloco o 0, vai 1, 9 mais 1 é 10. Ou seja, o 193 vezes 52 é igual a 10.036. Propriedades. A vezes B vezes C é igual a vezes B vezes C. A vezes B é igual a B vezes A vezes 1 é igual a 1 vezes A, que é igual a A, e por esse motivo nós dizemos que o 1 é o elemento neutro da multiplicação, e a propriedade distributiva também é válida, ou seja, A vezes B mais C é igual a A vezes B mais A vezes C. Para realizar a divisão entre dois números naturais, nós vamos utilizar o algoritmo da divisão euclidiana, né? Então, a ideia da divisão entre números naturais é de dividir
ou seja, repartir em partes iguais. Por exemplo, vamos dividir 3.052 por 25. Como é que funciona o algoritmo da divisão euclidiana? Então, aqui nós vamos escrever o 3.052 dividido por 25. Nós não conseguimos dividir o 3 por 25, então considero os dois primeiros números. 30 dividido por 25 vale 1. 1 vezes 25 é 25. 30 menos 25 dá 5. Então, aqui eu desço o próximo número, obtendo 55. 55 dividido por 25 dá 2, pois 2 vezes 25 é 50. 55 menos 50 resulta em 5. Desço o próximo número, obtendo 52. 52 dividido por 5 é 2, pois 2 vezes 25 é 50. 52 menos 50 resulta no 2. Como aqui nós estamos trabalhando com números naturais e utilizando o algoritmo da divisão euclidiana, nós paramos aqui. Este número nós chamamos de dividendo, esse de divisor, esse é o quociente e esse é o resto. Lembrando que o resto sempre deve ser menor que o divisor, pois caso contrário, essa conta aqui possui algum erro. Quando o resto vale zero, nós dizemos que a divisão ela é exata, e se você quiser comprovar que a sua conta aqui está certa, o quociente vezes o divisor mais o resto tem que ser igual ao dividendo, que é o que acontece nessa situação. Agora vamos falar da adição e subtração com números inteiros. Nós sabemos que o conjunto dos números inteiros é representado pela letra Z e é composto pelos números naturais mais os números negativos, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 e assim em diante. A ideia é a mesma utilizada em relação aos números naturais. Neste caso, nós só devemos ter um cuidado maior com os sinais. E os números negativos podem ser interpretados como dívidas. Por exemplo, imagina que você está me devendo R$2 e me dá 8. Então, você vai pagar a dívida de 2 e ainda vai sobrar 6. Então, menos 2 mais 8 é igual a 6. Menos 2 menos 8, você está me devendo R$2 e depois passou a me dever mais R$8. Então, você está me devendo um total de R$10, ou seja, menos 2 menos 8 é igual a menos 10. 28 menos 19, você tem R$28, mas você estava me devendo 19, você vai pagar a dívida de 19 e ainda vai sobrar R$9. Então, se sobra, saldo positivo. Se ainda continua me devendo, saldo negativo. Que é o que acontece aqui. Você tinha R$19, estava me devendo 28. Você me passou os R$19, mas ainda ficou me devendo 9. Então, por isso que 19 menos 28 é igual a menos 9. Menos 15 mais 31, você estava me devendo 15, me deu 31, pagou a dívida de 15 e ainda sobrou 16. E por último, 1004 menos 128 é igual a 876. Em relação à multiplicação e divisão com números inteiros, nós devemos nos atentar às regras de sinais. Então, mais vezes mais é igual a mais vezes menos é igual a menos vezes mais é igual a menos e menos vezes menos é igual a mais. Ou seja, se os dois sinais forem iguais, o resultado é sempre positivo. Sinais diferentes, o resultado é negativo, e o mesmo aqui é válido para a divisão, ou seja,
se você tem um número positivo dividido por um número negativo, o resultado é um número negativo. Então, em relação à multiplicação e divisão, é a mesma em relação aos números naturais. Agora, nós devemos estar atentos a essas regras de sinais. Por exemplo, 12 vezes 3 é igual a 36. 12 vezes menos 3, aqui esse parêntese é importante, pois na matemática nós não podemos escrever dois sinais seguidos, né? Então, esse parêntese aqui significa que eu estou multiplicando o 12 pelo menos 3. E pela regra de sinal, positivo vezes negativo é um número negativo e 12 vezes 3 é 36. Portanto, esse resultado aqui é menos 36. Menos menos 5 é a mesma coisa de escrever menos 1 vezes menos 5. Né? Então, menos vezes menos é mais, 1 vezes 5 é 5. Menos 3 vezes menos 9, menos vezes menos é mais, 3 vezes 9 é 27. Menos 6 vezes 17, menos vezes mais é menos, 6 vezes 17 é 102. Menos 1004 vezes 0 é igual a 0. Na verdade, todo número vezes 0 é igual a 0. 20 dividido por menos 5, positivo dividido por negativo é negativo. 20 dividido por 5 é igual a 4. E por último, menos 168 dividido por menos 14, menos dividido por menos é mais, 168 dividido por 14 vale 12. Vocês estão vendo que nesse caso aqui, nós vamos ver somente as divisões exatas entre números inteiros. As não exatas, nós veremos posteriormente quando nós formos estudar números racionais. Existe uma notação abreviada para escrever uma multiplicação de fatores iguais. Por exemplo, em vez de escrever essa multiplicação aqui, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, onde aqui nós temos a multiplicação do 2 5 vezes, né? Então é muito mais conveniente escrever isso aqui do que isso aqui, né? Ou seja, 2 elevado a 5 nada mais é do que 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 2 multiplicado aqui 5 vezes, e esse resultado é igual a 32. Uma observação importante, né? Muitos alunos cometem esse erro de 2 elevado a 5, falar que é 2 vezes 5. Como nós vimos aqui nessa linha de cima, 2 elevado a 5 é 32. Né? Ou seja, 2 elevado a 5 é diferente de 2 vezes 5. Quando nós escrevemos expressões desse tipo, o 2 aqui nós dizemos que é a base, o 5 é o expoente. Por exemplo, o que é 3 elevado a 2, que nós também lemos como 3 ao quadrado. Né? Então, 3 ao quadrado é 3 vezes 3, né? Lembrando que não é 3 vezes 2, sendo que 3 vezes 3 vale 9. Menos 1 elevado a 4 é igual a menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1. Então, menos 1 vezes menos 1 é 1 positivo, menos 1 vezes menos 1 também é 1 positivo, e 1 vezes 1 vale 1. Agora, se fosse menos 1 elevado a 5, o menos 1 elevado a 4, que até aqui deu 1, vezes menos 1, que é igual a menos 1. Né? Então, daqui já dá para a gente concluir dois fatos importantes. O primeiro, que o menos 1 elevado a um número par é sempre igual a 1, e o menos 1 elevado a um número ímpar é sempre um número menos 1. Além disso, todo número negativo elevado a um expoente par resulta sempre em um número positivo, e um número negativo elevado a um expoente ímpar
resulta sempre em um número negativo. Agora nós devemos estar atentos, né, na diferença aqui do item B para o item D. Nesse caso, o menos 1 está sendo elevado a 4, por isso que aqui eu coloquei esses parênteses. No item D, não é o menos 1 que está elevado a 4, é somente o 1. O menos aqui nós vamos conservar, e 1 elevado a 4 é 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1. Ou seja, o menos 1 elevado a 4 sem esse parêntese é igual a menos 1. Então, vocês estão vendo que os resultados aqui são diferentes e por isso nós devemos ter um cuidado maior. 5 elevado a 1 é o próprio 5. O mesmo aqui acontece com menos 6, né? Menos 6 elevado a 1 é o próprio menos 6. Na verdade, todo número elevado a 1 é o próprio número. Item F. 1 elevado a 12 é igual a 1. O 0 elevado a 8 é 0 vezes 0 vezes 0, 8 vezes, que resulta no 0. 4 elevado a 0 vale 1. Na verdade, isso aqui é uma definição adotada na matemática, né? Que todo número elevado a 0 vale 1, inclusive os números negativos, tomando cuidado com expressões desse tipo, né? Então, nesse caso aqui, somente o 12 está sendo elevado ao zero e o menos aqui é conservado. E um detalhe importante é que 0 elevado a 0 é indeterminado. Posteriormente, nós vamos falar das propriedades da potenciação. Ao descobrir que o número 4 ao quadrado, né, ou seja, 4 elevado a 2 é igual a 16, nós encontramos a raiz quadrada de 16 e escrevemos que a raiz quadrada de 16 é igual a 4, ou simplesmente nós vamos omitir esse 2 aqui, escrevendo dessa forma quando nós estamos nos referindo à raiz quadrada. Observação: embora o menos 4 elevado ao quadrado também é 16, é errado dizer que a raiz de 16 é igual a menos 4, pois a raiz quadrada sempre deve ser um número positivo. Assim, quando eu escrevo que a raiz de um certo número A é igual ao número B, é o mesmo que dizer que esse número B ao quadrado é igual a A, onde esse B deve ser sempre um número maior ou igual a zero. Nesse caso aqui, como A ao quadrado é igual a 16, nós dizemos que a operação realizada foi a radiciação. Esse 2 é chamado de índice da raiz, o 16 é chamado de radicando e o 4 é o valor da raiz. Exemplo: a raiz quadrada de 25 é igual a 5, pois 5 é um número maior ou igual que 0, e além disso, 5 ao quadrado é igual a 25. A raiz quadrada de 169 é igual a 13, pois 13 é um número maior ou igual a 0, e 13 ao quadrado é 169. A raiz de 1 é igual a 1. Raiz de 0 é igual a 0. E uma observação importante é que nós sabemos que 5 ao quadrado é igual a 25 e menos 5 ao quadrado também é igual a 25. Logo, não existe número inteiro cujo quadrado seja igual a menos 25. Na verdade, não existe número real A tal que a raiz de menos 25 é igual a A. Entretanto, se esse menos estivesse sendo escrito aqui fora dessa raiz, menos raiz de 25, como a raiz de 25 é 5, então nós conservamos o menos e calculamos a raiz de 25, obtendo aqui o menos 5. Então, isso significa que não existe número no conjunto dos números reais tal que este número ao quadrado é igual a menos 25.
pois todo número real ao quadrado é sempre um número positivo. Agora, nós vamos falar da adição e subtração com números racionais. O conjunto dos números racionais é dado pelo conjunto Q, formado pelas frações A sobre B, onde A é um número inteiro e B é um número inteiro diferente de zero. Observação importante: o conjunto dos números racionais é formado pelas frações e toda fração possui uma representação decimal. Então, por isso que agora nós vamos estudar como realizar a adição e subtração utilizando a forma fracionária e utilizando a forma decimal. Nem todo número decimal possui representação em fração, que no caso esses números são chamados de números irracionais. Por exemplo, π é um número irracional, E toda vez que nós escrevemos isso aqui, esse sinal de menos pode ser escrito fora dessa fração. O mesmo acontece com esse menos aqui. E se eu tenho um número negativo dividido por um número negativo, o resultado é um número positivo. Por exemplo, como eu vou somar essas duas frações? Nesse caso, como o denominador é o mesmo, eu só vou repetir o denominador e vou somar aqui normalmente. Então, 2 sobre 3 mais 5 sobre 3, eu conservo o 3 e calculo 2 mais 5, que vale 7. Se for a subtração, a ideia é a mesma. Vou conservar o 3, se aqui é um menos, agora aqui vai ser um menos. Então, 2 menos 5 é menos 3. Menos 3 dividido por 3, nós obtemos o menos 1. Quando os denominadores são diferentes, então a gente pode fazer essa soma aqui, primeiro multiplicando os dois denominadores. Então, 7 vezes 5 é 35, escrevo 35 aqui. Agora eu vou pegar o 35, vou dividir aqui embaixo e multiplicar aqui em cima. 35 dividido por 7 é 5, e 5 vezes menos 8, vou escrever aqui. 35 dividido por 5 é 7, e 7 vezes 1, vou escrever aqui. Se aqui é um mais, aqui é um mais. 5 vezes menos 8 é menos 40, mais 7 vezes 1 é 7, menos 40 mais 7, menos 33, dividido por 35. Então, aqui é um 35 e desconsidere esse menos 11 aqui. Item D, vocês estão vendo que nesse caso, antes de começar a fazer os cálculos, é importante nós tomarmos cuidado em relação aqui ao sinal, porque nós temos menos 1/4, menos vezes menos resulta em mais. Ou seja, essa conta aqui é a mesma coisa de calcular o menos 3 sobre 5 mais 1 sobre 4. Nós multiplicamos aqui o 5 por 4 dá 20. 20 dividido por 5 é 4, vezes menos 3. 20 dividido por 4 é 5, vezes 1, escrevo aqui. Se aqui é mais, aqui é mais. 4 vezes 3 é 12. 5 vezes 1 é 5. 4 vezes menos 3 é menos 12. 5 vezes 1 é 5. Menos 12 mais 5, menos 7 sobre 20. Então, é importante a gente relembrar que toda expressão desse tipo, a prioridade aqui é primeiro realizar a operação de multiplicação. Depois nós realizamos a soma. E no caso de 3 frações, a ideia é a mesma. Você pode multiplicar todos os números aqui. 5 vezes 2 é 10, vezes 4, 40, e aplicar a mesma ideia anteriormente, pois 40 dividido por 5 é 8, vezes menos 1. Se aqui é um mais, aqui é um mais.
40 dividido por 2 é 20 vezes 1. Esse aqui é menos, aqui é menos. 40 dividido por 4 é 10 vezes 1. Aqui nós vamos obter menos 8 mais 20 menos 10, que resulta em 2 sobre 40. Né? Então, vocês estão vendo que nesse caso, essa fração ela é redutível, né? Ou seja, o MDC do 2 e do 40 é diferente de 1. Isso significa que essa fração pode ser simplificada. Isso significa que eu posso dividir aqui em cima por 2 e aqui embaixo por 2 também. 2 dividido por 2 dá 1 e 40 dividido por 2 dá 20. Então, a forma irredutível, né, dessa expressão aqui é 1 sobre 20. Agora, se tratando de números decimais, nós precisamos ser organizados para evitar erros. Nesse caso aqui, eu estou somando o 23,5 mais 8,09. O importante é escrever aqui vírgula embaixo de vírgula, e nesse caso ficaria sobrando 9. Se eu colocar esse zero aqui, não vai fazer diferença nenhuma, pois esse zero à direita tem o mesmo papel do zero à esquerda. Agora é só aplicar o algoritmo da adição, né? 0 mais 9 é 9, 5 mais 0 é 5, 8 mais 3 é 11, coloco 1, vai o 1, 1 mais 2 é 3. Então aqui duas casas, estou somando, conto aqui duas casas e continuo com a vírgula aqui. Nesse outro caso, aqui nós temos primeiro que realizar essa multiplicação de sinais. Mais vezes menos é menos, e menos 0,283 menos 1,584, nós podemos somar esses dois números e conservar o sinal de menos, pois utilizando aquela ideia de dívida, né, você está me devendo isso e está me devendo isso, então você vai somar as dívidas. E como é que a gente vai realizar essa operação aqui? Nós vamos escrever o 0,283 mais 1,584. 4 mais 3 é 7, 8 mais 8 é 16, coloco o 6, vai o 1, 5 mais 2 é 7, com 1, 8, 0 mais 1, 1. Aqui escrevo a vírgula embaixo das vírgulas, né? Então, o resultado dessa operação aqui é menos 1,867. Agora, quando eu tenho número decimal e fração, você transforma tudo para número decimal ou tudo para fração, né? Então, nesse caso aqui, vocês estão vendo que eu transformei essa fração para o número decimal. Mas antes disso, eu fiz essa multiplicação de sinais. Menos vezes menos é mais. O 7 sobre 8 é 0,875 e menos 2,69 mais 0,875 é igual a menos 1,815. Já nesse outro caso, eu preferi escrever esse número na forma de fração. Então aqui nós obtemos o meio mais 6 sobre 9. Esse 6 sobre 9, para facilitar os cálculos, eu vou simplificar em cima e embaixo por 3. Ou seja, vou dividir o 6 por 3 dá 2, 9 por 3 dá 3. Agora, fazendo esse cálculo aqui, vamos multiplicar o 2 pelo 3, que é 6. 6 dividido por 2 é 3, vezes 1 é 3. 6 dividido por 3 é 2, vezes 2, 4. 3 mais 4 dá 7. E aqui embaixo eu conservo o 6.
Agora, se tratando da multiplicação e divisão com números racionais, quando eu tenho aqui duas frações e eu pretendo multiplicar elas, basta multiplicar em cima aqui e embaixo aqui. Então, 2 vezes 5 é 10, 3 vezes 4 é 12. Aqui eu posso simplificar em cima e embaixo por 2. 10 dividido por 2 é 5. 12 dividido por 2 é 6. Independente do denominador ser igual, o procedimento da multiplicação é o mesmo. Multiplica em cima e embaixo, né? Então, 4 vezes 9 é 36 e 5 vezes 5 é 25. No item C, vamos realizar a multiplicação aqui de 12 sobre 15 vezes o menos 6 sobre 10. Nesse caso, nós podemos proceder de duas maneiras diferentes. Como eu já sei que mais vezes menos é menos, então já vou conservar aqui o sinal de menos e vou fazer a multiplicação dessas duas matrizes, né? Então, vai ficar 12 vezes 6 aqui em cima, 15 vezes 10 aqui embaixo, resultando em menos 72 sobre 150. Aqui em cima e embaixo eu posso dividir por 6, 72 por 6 dá 12 e 150 por 6 dá 25. Também eu posso proceder desse segundo modo, né? Então, mais vezes menos é menos, então já tirei esse menos e escrevi aqui na frente. Agora, antes de fazer a multiplicação dessas frações, eu posso fazer algumas simplificações. Por exemplo, aqui eu tenho 6, 12, 15 e 10. Eu posso simplificar sempre o número de cima com o número de baixo, se tratando de multiplicação, né? Então, aqui eu tenho 6, aqui eu tenho 15, então eu posso dividir em cima e embaixo por 3. 6 dividido por 3 é 2 e 15 dividido por 3 é 5. Por isso que aqui apareceu um 2 e aqui apareceu um 5. Agora, em relação ao 12 e ao 10, eu posso dividir em cima e embaixo por 2. 12 dividido por 2 é 6, 10 dividido por 2 é 5. Agora eu posso realizar esse cálculo obtendo 6 vezes 2, que é 12, e 5 vezes 5, 25, conservando aqui o sinal de menos. Item D, para fazer a divisão entre duas frações, nós vamos conservar a primeira fração e multiplicar pelo inverso da segunda. Como a segunda fração que era 5 sobre 3, então eu vou inverter ela escrevendo 3 sobre 5. Depois é só calcular a multiplicação dessas duas frações, obtendo assim 12 sobre 35. A divisão entre frações também pode ser escrita dessa forma, né? Então aqui nós obtemos o 18 sobre 15 dividido por 10 sobre 9. Vou conservar a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda. Se a segunda era 10 sobre 9, vou escrever vezes 9 sobre 10. Realizando essa multiplicação, eu obtenho 162 e aqui 150. Fazendo a simplificação, nós obtemos 27 sobre 25. No caso aqui, a simplificação vai ser dividir em cima e embaixo por 6. Agora, fazendo a multiplicação de números racionais na forma decimal, nós precisamos novamente de ser organizados, né? Então, aqui nós vamos escrever os dois números. Já nesse caso da multiplicação, eu não preciso escrever vírgula embaixo de vírgula, né? Mas se você quiser escrever, não tem problema nenhum, tá? Então, vou escrever esses dois números, 1,32 vezes 4,5. Vou fazer a multiplicação como nós vimos no algoritmo para números naturais. Então,
5 vezes 2 é 10, coloco 0, vai 1. 5 vezes 3 é 15, mais 1, 16. Coloco 6, vai 1. 5 vezes 1 é 5, mais 1 é 6. Então, agora, multiplicando o 4, 4 vezes 2 é 8. O 8 deve ser escrito aqui na segunda casa. 4 vezes 3 é 12. Coloco 2, vai 1. 4 vezes 1 é 4, mais 1, 5. Realizo essa soma, obtendo o 0, 8, mais 6, 14. Coloco 4, vai 1. 6 com 2 é 8, mais 1, 9. E aqui o 5 com 0 é 5. Agora, a principal diferença está nessa última parte aqui. Na multiplicação, esse número aqui tem duas casas depois da vírgula, esse número tem uma casa. Então, nesse resultado final, eu vou contar 3 casas decimais, né? Porque aqui tem 2 e aqui tem uma. Uma casa, 2 casas, 3 casas. Por isso que a vírgula vai ser escrita aqui no 5. E outro detalhe nessa questão é que o resultado final aqui eu escrevi 5,94. Lembrando que, considerando números decimais, esses zeros aqui à direita tem o mesmo papel aqui de zeros à esquerda. Então, eu posso retirar esse zero para falar que esse produto é igual a 5,94. Agora, para fazer a divisão entre dois números decimais, nós vamos seguir aqui a seguinte ideia. Então, vou escrever o primeiro dividido aqui por esse segundo. A ideia aqui é utilizar aquele mesmo algoritmo para números naturais. Mas, antes disso, nós precisamos igualar a quantidade de casas depois da vírgula dos dois números. Esse número aqui tem 3 casas depois da vírgula, esse número aqui tem uma casa. Então, eu preciso acrescentar aqui 2 zeros para que aqui também tenha 3 casas. Depois que eu faço isso, eu vou desconsiderar essa vírgula e fazer a divisão normalmente. Então, 2.676 dividido por 1.200 dá por 2. 2 vezes 1.200 é 2.400, sobra 276. Como eu não consigo dividir o 276 pelo 1.200, passa a vírgula, vai um zero. Agora, 2.760 dividido por 1.200 dá 2. Então, aqui 2.400, sobra 360. Como aqui eu já coloquei a vírgula, posso acrescentar o zero. 3.600 dividido por 1.200 é 3. E sobra zero, né? Então, por isso que essa divisão aqui resulta em 2,23. Agora, vamos falar um pouco sobre a potenciação com números racionais. Então, nesse primeiro exemplo, nós temos aqui a fração 5 sobre 2 elevada ao cubo, né? Então, utilizando a mesma ideia de potenciação já desenvolvida anteriormente, um número elevado a 3, né, que a gente fala o número elevado ao cubo, é o número multiplicado aqui 3 vezes. Então, 5 sobre 2 vezes 5 sobre 2 vezes 5 sobre 2. 5 vezes 5 vezes 5 é 5 ao cubo. 2 vezes 2 vezes 2 é 2 ao cubo. 5 ao cubo é 125. 2 ao cubo é igual a 8. Né? Então, a partir de agora, toda vez que nós temos uma fração elevada a um número, basta pegar o numerador, elevar esse expoente, e aqui dividido pelo denominador, também elevado a esse expoente. Quando o número é negativo, nós precisamos ter cuidado, né, em relação ao sinal, mas nós sabemos que todo número negativo elevado a um expoente par é sempre um número positivo, né? Então, por isso que esse número aqui é positivo. Então, 1 elevado a 4 é 1, 3 elevado a 4 é 81. Quando nós temos um expoente negativo, nesse caso aqui 2 elevado a menos 6, a primeira coisa que nós temos que fazer é tirar esse sinal de menos daqui.
Para tirar esse sinal de menos, como aqui é 2 sobre 1, nós invertemos, escrevemos o 2 embaixo e o 1 em cima, para poder tirar o sinal de menos. Então, 2 elevado a menos 6 é 1 sobre 2 elevado a 6. Agora, basta aplicar aqui a regrinha de potenciação para a fração. 1 elevado a 6 é o próprio 1 e 2 elevado a 6 é igual a 64. Agora, uma fração elevada a um expoente negativo, a ideia é a mesma, né? Então, aqui nós vamos inverter. Escrever o 3 embaixo e o 5 em cima, tira o sinal de menos e agora nós realizamos essa potenciação aqui normalmente, obtendo 5 ao quadrado 25, 3 ao quadrado que é 9. Aqui eu listei algumas propriedades em relação à potenciação, né? Se eu tenho uma multiplicação de potências de mesma base, eu conservo a base e somo os expoentes. Quando eu tenho uma divisão de potências de mesma base, eu conservo a base e subtraio os expoentes, onde essa base deve ser um número diferente de zero. Quando eu tenho um número elevado a m elevado a um outro número n, com esse parêntese aqui, é a mesma coisa de fazer a elevado a m vezes n. Quando eu tenho uma multiplicação, vocês estão vendo que a base aqui é diferente, mas o expoente é igual, no lugar desse n aqui é um m, então a elevado a m vezes b elevado a m, eu posso calcular a multiplicação de a pelo b e conservar a potência m, e se eu tenho uma divisão de potências de base diferente, mas tem o mesmo expoente, eu posso fazer a divisão do a pelo b, conservando o expoente m, caso o número b seja diferente de zero. Agora, para calcular a raiz de uma fração, a ideia é semelhante à de potenciação. No caso aqui, raiz de 25 sobre 9, eu calculo a raiz do número de cima dividido pela raiz do número de baixo. A raiz quadrada de 25 é 5 e a raiz quadrada de 9 é 3. Se eu vou calcular a raiz de um número decimal, eu posso prosseguir do seguinte modo. Vou escrever esse número decimal na forma de fração, então eu caio na situação do item A, né? Então, aqui eu calculo a raiz do de cima dividido pela raiz do de baixo. Raiz de 36 é 6, raiz de 100 é 10. Aqui eu posso simplificar em cima e embaixo por 2, obtendo 3/5. De modo semelhante, calculando a raiz de 0,04, o 0,04 é 4 sobre 100, raiz de 4 é 2, raiz de 100 é 10. Aqui eu também posso simplificar em cima e embaixo por 2, obtendo 1/5. Item D, agora, qual seria a raiz de 0,3? Na verdade, não existe número racional A, tal que A ao quadrado é 0,3. Logo, esse número aqui não vai ser um número racional, ou seja, vai ser um número irracional. Outro detalhe importante, como nós já vimos anteriormente, não existe raiz quadrada de número negativo, pois todo número real ao quadrado é sempre positivo. Observação, nós sabemos que 2 elevado a 5 é igual a 32. Neste caso, nós dizemos que 2 é a raiz quinta de 32 e nós escrevemos essa informação dessa forma aqui, né? Que a raiz quinta de 32 é igual a 2. Ou seja, quando eu escrevo essa informação, estou dizendo que 2 elevado a 5 é igual a 32. De modo geral, dizemos que b é raiz enésima de a se b elevado a n é igual a a, e denotamos essa informação deste modo aqui. Por exemplo, qual é a raiz cúbica de 125?
No caso, vale 5, pois 5 elevado ao cubo é 125. Qual que é a raiz décima de 1024? No caso, vale 2, pois 2 elevado a 10 é igual a 1024. Qual é a raiz cúbica de menos 8? No caso, é menos 2, pois menos 2 elevado ao cubo é igual a menos 8. Aqui é importante a gente perceber a diferença da raiz cúbica para a raiz quadrada, né? Sempre que nós temos uma raiz onde esse número aqui é um número par e esse número é um número negativo, não vai existir raiz real, pois todo número real elevado a um número par é sempre positivo. Já no caso de números ímpares, aqui no índice da raiz, pode ser que a raiz vai existir. No caso aqui, a raiz é menos 2. Aqui eu listei algumas propriedades em relação à radiciação. Quando eu tenho um número elevado a uma fração, eu posso escrever essa expressão na forma de raiz. Então, a elevado a m sobre n, esse número de baixo vem para o índice da raiz e esse número daqui vem escrito como potência do a. E essa expressão é a mesma coisa de escrever esse n fora da raiz, como indicado aqui. Por exemplo, o que seria 4 elevado a 2/3? Seria a raiz cúbica de 4 elevado ao quadrado. 4 elevado ao quadrado é 16, ou seja, essa expressão aqui é igual à raiz cúbica de 16. Agora, sempre quando eu tenho a raiz de um certo índice aqui de uma multiplicação, eu posso separar como o produto dessas duas raízes. Por exemplo, raiz cúbica de 4 vezes 5 pode ser escrito como a raiz cúbica de 4 vezes a raiz cúbica de 5. É importante destacar que se aqui tivesse uma soma, nós não poderíamos separar como a raiz de A mais a raiz de B. Como nós já vimos, a raiz de uma fração, basta calcular a raiz do de cima dividir pela raiz do de baixo. E se eu tenho essa raiz enésima de a elevado a m, se eu multiplicar o mesmo número no índice e na potência aqui de a, o valor dessa raiz vai ser o mesmo. Então, na verdade, essa propriedade é mais utilizada quando nós temos uma expressão desse tipo. Aí eu posso simplificar o p obtendo uma expressão desse tipo aqui. E se eu tenho uma raiz de uma raiz, basta multiplicar aqui os índices dessa raiz. Em relação aos números reais, nós sabemos que o conjunto dos números reais é formado pela união dos números racionais com os números irracionais, e todas as propriedades que nós estudamos para os conjuntos anteriores são válidas para o conjunto dos reais. Agora vamos definir aqui o módulo para números reais, onde o módulo de um número A, ou valor absoluto, é dado por o próprio número A. Se o A é maior do que 0, o módulo de A vai ser 0 se A é igual a 0, e vai ser menos A se o A é menor do que 0. Então, vocês estão vendo que o módulo de todo número real é sempre um número maior ou igual a 0. Muita gente tem dificuldade de visualizar isso, porque como esse aqui tem um menos, você está me falando que esse número aqui ele é um número positivo, né? É claro que esse número aqui é positivo, pois se A é um número negativo com menos fica positivo, né? Então, o módulo de todo número real é sempre, na verdade, maior ou igual a 0. Por exemplo, módulo de 5 é um número maior do que 0, igual a 0 ou menor do que 0.
maior do que 0. Então o módulo de 5 é o próprio 5. Qual seria o módulo de menos 4? Módulo de menos 4. Se o A for negativo, o módulo de A é menos A. Então, como nesse caso aqui o menos 4 é negativo, o módulo de menos 4 é menos 4. Menos vezes menos é mais. Então, vocês estão vendo que o módulo de menos 4 é igual a 4. Para calcular o módulo de uma fração, a ideia é a mesma. Como esse número aqui ele é um número negativo, então o módulo de um número negativo é menos esse número, ou seja, menos 5 sobre 7 é o próprio 5 sobre 7. Módulo de 0 é o próprio 0, como indica aqui a definição. Módulo de 1 menos raiz de 2. Nós sabemos que raiz de 2 é um número maior do que 1. Isso significa que nós temos 1 menos um número maior do que 1, ou seja, esse número aqui é um número negativo. E se eu tenho um número negativo, o módulo dele é menos ele. Então, módulo de 1 menos raiz de 2 é menos 1 menos raiz de 2. Como aqui nós temos um menos antes do parênteses, nós trocamos o sinal de todos os elementos. Então, menos 1 menos raiz de 2, obtém mais raiz de 2. E se eu tenho aqui no item F, raiz de 2, e no item F nós temos o módulo de raiz de 2 menos 1. Como raiz de 2 é um número maior do que 1, essa conta é positiva. E o módulo de um número positivo é ele mesmo. E é importante destacar que nós podemos interpretar o módulo, por exemplo, o módulo de A, como sendo a distância desse número A ao 0. Qual que é o módulo de 5? A distância de 5 a 0, que vale 5. Qual que é o módulo de menos 4? A distância do 0 ao menos 4, que é 4. Então, o módulo também possui essa interpretação geométrica e com isso nós finalizamos a aula sobre as operações elementares.